Senadora Elisiane Gama, obrigado pela entrevista. A CPMI já tem um mês, né, de trabalhos. O que dá para concluir, né, nesse tempo de investigação, né, de lá para cá? Quais são as principais conclusões da senhora? Eu já tenho uma conclusão de uma forma muito clara, né? Nós, quando iniciamos e apresentamos o nosso plano de trabalho, nós colocamos claramente que seguiríamos, na verdade, digamos, uma linha cronológica que se iniciaria a partir do resultado da eleição do dia 30 e pegaria dois fatos para além do que ocorreu no dia 31, que foi o fechamento de várias rodovias em todo o Brasil. A gente pegaria o dia 12 e o dia 24 como duas datas que seriam também emblemáticas e que, na verdade, antecedem e tenham relação com o 8 de janeiro. Hoje eu posso te afirmar, de uma forma muito clara, de que realmente a CPMI recebe, na verdade, esses dados e essa confirmação que há uma correlação muito direta entre esses fatos que antecedem o 8 de janeiro. Isso eu te confirmo, na verdade, com o depoimento que nós recebemos do delegado de Brasília, onde ele deixou de forma muito clara o que ocorreu no dia 12 de dezembro tem uma relação direta com o que ocorreu no dia 24 de dezembro, só para rememorar. No dia 12 houve uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e no dia 24 houve uma tentativa da explosão, né, de um carro-bomba ali próximo do aeroporto de Brasília. Então ele colocou, olha, os dois fatos de fato têm relação e aí, portanto, precisam ser analisados de uma forma conjunta. A informação do delegado vai na mesma linha que nós adotamos na construção do nosso plano de trabalho. O dia 8 de janeiro não foi um dia isolado, o dia 8 de janeiro não foi pensado apenas no dia 7 ou dia 8 de janeiro, o dia 8 de janeiro tem uma correlação com esses fatos anteriores, e aí estão em torno do 8 de janeiro e do 12 e do 24 de dezembro um ponto fundamental, o questionamento do processo eleitoral. Ou seja, você tem um resultado da eleição onde a população brasileira vai para a rua, escolhe os seus representantes e, na sequência disso, há vários atos, na verdade, tentando rechaçar e não aceitar esse resultado eleitoral. Então, eu te diria, de uma forma preliminar, nesse primeiro mês de trabalho, que essa é a conclusão de forma mais imediata que nós já temos a partir dos depoimentos colhidos. Entendi. Agora vou eu aqui um pouquinho, senadora. A senhora já dá então para sentir que e ter, por meio dessas provas colhidas, de que houve um orquestramento dos fatos iniciando-se logo depois desse processo eleitoral. Nós tivemos alguns depoentes na CPMI já, por exemplo, o Silvinei Vasquez e também o coronel Jean Lawande e o George Washington, que eles foram acusados de mentir durante os depoimentos da CPMI. E a gente sabe que isso, inclusive, é considerado crime, mas eles não foram presos. Eles irão escapar de alguma forma de um indiciamento na CPMI? Vocês já conseguem ter algum direcionamento em relação a isso, senadora? Não, sobre a questão do indiciamento, se tivermos elementos e nós temos, na verdade, elementos que nos levam a crer de um possível indiciamento acerca desses dois nomes, pode ter certeza que serão a partir da finalização dos trabalhos e da junção de dados que ainda vamos levantar ao longo das próximas semanas e meses. Então, isso de fato é claro, né? Você pode se safar, por exemplo, de uma prisão por falso testemunho, mas você não pode se safar de responder isso no âmbito da justiça brasileira a partir da conclusão do inquérito que nós estamos a fazer desta CPMI. Então, é o que nós, na verdade, vamos estar trabalhando. A decisão sobre a aplicação, por exemplo, e o pedido de prisão ali em flagrante, não é? Por conta de um falso testemunho, nós construímos o entendimento, não é? Até para dar bom andamento aos trabalhos, que é uma decisão a ser tomada pelo presidente da CPMI. Então, nesse sentido, a gente tem respeitado a posição dele. Agora, o Brasil inteiro viu e a gente viu claramente. O Silvinei mentiu na CPI,
o coronel Lawande mentiu na CPI e a gente não pode permitir que essas mentiras possam ser reincidentes. A gente não pode permitir que outros, inclusive depoimentos, também possam repetir o que esses depoentes, na verdade, já na verdade, fizeram. Isso é muito sério, porque você acaba colocando em um certo, digamos, descrédito os trabalhos da comissão e a gente não pode permitir que isso ocorra. A gente vale também para o George Washington, senadora? Vale para o George Washington. Ele está preso. Agora é bom a gente lembrar que ele tem uma condenação e não o exime, por exemplo, de ter que responder por outros processos. Quando você já é condenado, você tem uma decisão já tomada no âmbito da justiça. Se tem fatos novos, você poderá, na verdade, responder por um novo processo. Então, isso de fato pode ocorrer. No caso dele também, ele se calou em alguns momentos, mas falou em outros momentos, não é? Então, nesse sentido, no levantamento de dados, se houver, na verdade, elementos que substanciem, por exemplo, o encaminhamento também por falso testemunho, naturalmente que faremos isso. Senadora, o presidente, né, Arthur Maia, ele tem resistido a decretar prisão, né? A senhora acha que isso, diante, por exemplo, de depoentes que já flagrantemente mentiram, isso não serve de estímulo, não abre um precedente para que outros depoentes também mintam para a CPI? Edson, inclusive eu farei isso na próxima sessão, eu até já conversei com a minha assessoria, para reafirmar isso mais uma vez. Aí não é ameaça ao depoente, mas é dizer que a gente não pode permitir que haja uma ação continuada nesse sentido, né? A gente não pode dar elementos para que, de repente, outros depoentes venham para a CPI e digam, olha, eu vou mentir e vai continuar por isso mesmo. Não é assim. A gente, na verdade, tem que compreender que esta é uma comissão parlamentar de inquérito e uma CPI, ela nasce, na verdade, com poderes, né, próprios das autoridades judiciárias. Então, você não pode desrespeitar os trabalhos da comissão. E eu fico também muito preocupada que casos como esses possam se repetir e criar, não é? Abrir, na verdade, precedentes, que é a presença, por exemplo, da mentira na comissão sem nenhum tipo de coibição. Eu acredito que acho que a gente chegou no nosso limite. No caso do Silvinei, foi o primeiro depoimento, aí fica aquele questionamento, nossa, já começou prendendo e tal, não tem uma tolerância, mas a tolerância ela tem limite, né? Não dá para você ficar sendo sempre tolerante, sob pena aí de você acabar, na verdade, abrindo precedentes sérios, que é o não respeito aos trabalhos da comissão. Ou seja, a tolerância de vocês chegou ao fim, senadora, nesse sentido. Eu acredito que sim, e é a minha defesa. Eu acho que daqui para frente a gente precisa ter um posicionamento mais rígido e mais firme em relação àqueles que mentirem na comissão. Senadora, há possibilidade, e vocês já estudam talvez alguma nova reconvocação, principalmente desses 3 nomes que nós colocamos agora há pouco, que foram, que nem a senhora diz, já comprovadamente que mentiram durante os seus depoimentos. Vocês pensam em convocá-los? Certo. Nós vamos estar ouvindo uma alternativa que pode ocorrer são acariações. Por exemplo, no caso da PRF, ele diz que não houve direcionamento das ações voltadas para o Nordeste brasileiro, né? Eu estou pedindo a convocação do diretor adjunto da Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa também ouvi-lo. Se houver, na verdade, uma incompatibilidade de informações, haverá naturalmente aí a acariação, e com essa acariação a gente poderá compreender de fato o que ocorreu, né? Se houver, durante a acariação, a constatação de uma mentira, automaticamente também poderá haver um pedido de prisão. Então, a questão da reconvocação é um fato real que pode ocorrer, mas não apenas como uma oitiva, né? Eu vejo que essa reconvocação seria através de uma acariação. Senadora, em entrevista ao UOL, o líder do PT no Senado, né, o seu colega Fabiano Contarato, disse que, na avaliação dele, a CPMI está sem foco, que, segundo ele, não é possível investigar sem ter acesso ao inquérito do STF. A senhora, enfim, como é que a senhora avalia esse tipo de crítica? E se, de fato, o não acesso ao inquérito do STF está trazendo algum tipo de prejuízo para as investigações da CPMI? Eu não diria que não tem foco. A CPI ela tem foco. O que a CPI, na verdade, tem é uma dificuldade grande, porque nós temos integrantes que são investigados. Então, não dá para você receber um compartilhamento de dados
por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que tem um inquérito no qual constam parlamentares da comissão que vão ter acesso a esse documento, que é um documento sigiloso. Então, veja que é uma situação extremamente incompatível, né? Então, isso acaba trazendo grandes prejuízos. Os documentos que nós estamos recebendo do Supremo Tribunal Federal são documentos pela metade, porque o Supremo não está encaminhando à CPI documentos nos quais temos, por exemplo, diligências em curso, tem um processo de fato em curso, né? E aí, dentre outras questões do ponto de vista legal, como súmulas que já foram proferidas, como a súmula vinculante 14, que determina, por exemplo, o não compartilhamento de dados a partir de inquéritos que não são conclusos, temos também a questão dos parlamentares que são investigados. Então, eu vou estar compartilhando um dado estratégico com a pessoa que eu estou investigando, não tem o menor sentido. Eu acho que isso é um grande prejuízo, que nós temos uma grande dificuldade e que a gente precisa ter muita sabedoria, perspicácia, não é? E estratégia para, de fato, conseguirmos chegar a esses dados e essas informações. Agora, se a gente não consegue o compartilhamento, a gente consegue a quebra direta. Então, a gente tem que partir também para a aprovação dos requerimentos que pedem as várias quebras de sigilos. Pois é, porque nesse momento... desculpa, Edson. Só queria... Desculpa, Yara. Só pegar um gancho aqui. A senhora, então, a senhora avalia que há uma certa conivência por parte da presidência da CPMI ao deixar que esses parlamentares investigados continuem na comissão? Eu não diria da presidência da CPMI, Edson, porque nós fizemos o encaminhamento das questões de ordem para a presidência do Congresso Nacional, que deve responder. Pode até ser que ele reenvie aí para a presidência da CPMI, mas até o presente momento não enviou. Então, eu acho que a decisão tem que ser tomada, né, para o sim ou para o não. É claro que a gente espera que haja o afastamento desses deputados, né? Mas, na verdade, se não houver, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa situação. O senador Marcos Duval, depois do mandado de busca e apreensão, pediu afastamento, ele saiu, na verdade, da CPI, né, se licenciou e aí se afastou dos trabalhos da comissão, mas nós temos ainda outros parlamentares que são investigados, exemplo do André, que é um caso, e outros mais. Para estes, nós precisaremos aí aguardar o retorno por parte dessa questão de ordem que foi encaminhada à presidência do Congresso Nacional. Senadora, ainda um pouquinho mais em relação a isso. A gente sabe que houve toda uma demora nas indicações, até mesmo dos nomes que iriam compor a CPMI, exatamente por essa questão de forças do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto no Senado, mas, sobretudo, no que diz respeito à Câmara dos Deputados. A escolha partidária, no que diz respeito a essa questão de forças, é o que está, nesse momento, trazendo prejuízos nesse sentido? Você fala em relação à correlação de forças da Câmara e Senado, é isso? Câmara e Senado, exatamente. Certo. E principalmente pelo fato do presidente Arthur Maia ter sido a pessoa de confiança do presidente da Casa, Arthur Lira, que foi onde ocorreu a maior demora para essa indicação dos nomes, não é? Eu digo, nessa correlação de forças, isso acaba sendo um reflexo disso tudo? Claro, nós tivemos uma demora, você coloca muito bem, até de construção de quem seria a presidência e de quem seria a relatoria, né? Então, houve uma demora de construção, de entendimento, de acordo, né, para tentar, na verdade, não ter, por exemplo, algumas chapas, né, concorrendo para a eleição. Então, isso houve uma relativa demora, mas a gente, de fato, conseguiu chegar. Agora, na política, não a gente sabe que o processo democrático é isso, né? Você tem forças maiores e forças menores, que às vezes as menores precisam recuar para poder construir um entendimento. Então, é basicamente isso que ocorre. Eu acho que o resultado dessa composição da CPMI foi, claro, uma medida também de forças, uma luta, mas, ao mesmo tempo, também faz parte desse processo democrático, né? Você recua para um lado, avança para o outro, né? Cede de alguma forma para poder chegar a algum tipo de entendimento. Demorou um pouco de tempo, mas acabou realmente chegando, de fato, esse entendimento, e a composição que nós temos é essa. É muito complicado quando você fala sobre essa questão de composição, porque existe uma questão
de montagem regimental da CPMI. E, nesse sentido, os regimentos eles estabelecem as proporcionalidades aos blocos partidários. Ou seja, o bloco define, faz a indicação. Quem comanda o bloco ou quem tem uma força política sobre o bloco acaba tendo uma ascendência do ponto de vista da construção de quem são, de fato, esses indicados. Agora, a gente acaba tendo que respeitar. Veja, agora, o próprio caso da saída do Marcos Duval, eles acabaram, na verdade, cedendo espaço para o deputado Marcos Rogério, né, que foi quem entrou agora, substituindo o Marcos Duval. Então, houve uma cessão de um bloco para que ele realmente pudesse ser disponibilizado. Mas tudo isso dentro de uma composição, né, que é construída, que é acobertada ou abarcada, eu posso dizer assim, pelas estruturas dos blocos partidários, respeitando, é claro, o regimento comum. Perdão, por favor. Só por favor, antes que deu uma cortadinha aqui no seu começo, pode ir. Ah, tá. Não, senadora, é que a oposição, né, alega que houve conivência por parte do governo Lula, né? O que a CPI apurou até agora aponta que há elementos já que corroborem essa versão até agora? Olha, Edson, há um estranhamento muito grande quando as pessoas falam, por exemplo, da possibilidade de um governo, olha só, é meio surreal até, o governo ganha uma eleição, está no processo, na verdade, de uma luta intensa, travada em 2 meses, você vence um processo, ou seja, você ganha uma batalha, e depois que você ganha uma batalha, você cria um caos para lhe destituir da posição que você estava. Quer dizer, não tem o menor sentido isso, né? Agora, é claro, a oposição cria a sua narrativa e tenta implantar uma ideia que a gente percebe claramente que não se sustenta, por exemplo, na realidade e nos fatos concretos que estão diante de nós. Óbvio, se tem pessoas que foram omissas dentro da estrutura do atual governo, elas precisam ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Uma composição de um governo, ela não funciona apenas, por exemplo, com a indicação presidencial ou governamental. Uma estrutura de governo, ela funciona com funcionários de carreira, com integrante, na verdade, que compõe a estrutura, né, pública. E quem quer que seja, que esteja dentro dessa estrutura, seja por indicação política, não é? Que são os cargos comissionados, ou seja, participando, integrando a estrutura organizacional do Estado através de concurso público, eles serão responsabilizados. Eu acredito, sim, que possa ter havido pessoas, não é, que estavam integrando ali as estruturas e que acabaram, de certa forma, sendo omitidas. O próprio depoimento agora do Naime deixou isso muito claro. Por exemplo, o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Segurança Pública, tem a responsabilidade de fazer a segurança do plano piloto, né, que a gente chama assim, e infelizmente houve claramente aí uma ineficiência, uma escassez de militares para que pudesse de fato fazer a proteção ali naquele dia 8 de janeiro. Então a gente está atrás, nós vamos chegar a essas pessoas, não é? Quem efetivamente deveria dar ordem que não deu, quem poderia autorizar não autorizou, quem obstruiu, quer dizer, todas essas pessoas deverão ser responsabilizadas ao final. Senadora, isso vale tanto para os que estavam atuando no governo do Distrito Federal, quanto também para os que estavam ligados ao governo federal. E a minha pergunta vem diretamente com relação ao ex-ministro Gonçalves Dias, porque ele prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa. Queria saber se a senhora assistiu esse depoimento, se acredita que ele pode acrescentar alguma coisa a mais nas investigações de vocês e se, de certa forma, ele também pode ser responsabilizado por isso dentro da CPI. Olha, ele vai ser ouvido pela comissão, nós já temos a aprovação do requerimento dele, não há dúvida nenhuma que ele é uma peça muito importante pelo dia que ele estava, não é? Agora, é muito bom lembrar que o GSI, não é? Assim como a ABIN, assim como uma boa parte da estrutura de governo, havia apenas 7 dias, então ali tinha uma composição ainda de integrantes muito grande do governo anterior. A própria estrutura, por exemplo, de recebimento dos alertas da ABIN, o WhatsApp, que era um grupo criado para isso, nem mesmo a estrutura atual estava já integrando, de fato, aquela composição de WhatsApp. Então, veja que tinha um volume muito grande ainda de pessoas
da administração anterior, que faziam parte, de fato, daquele sistema organizacional ainda do dia 8 de janeiro. Ele é muito importante que venha a comissão e virá, né? Nós vamos perguntar a ele, e é claro, se houver da parte dele algum tipo de responsabilidade, podem ter certeza que nós faremos esses encaminhamentos e faremos o indiciamento. Agora, nós precisamos apenas levantar os dados, né, ter mais elementos e informações para poder até mesmo ter um juízo de valor mais apurado. Senadora, o presidente da CPMI, né, o deputado Arthur Maia, ele declarou algumas vezes que um dos objetivos da comissão é investigar se os invasores queriam mesmo dar um golpe de Estado. A senhora já disse várias vezes não ter dúvida de que esse era o objetivo, né? Já houve algumas divergências, né, públicas entre a senhora e o presidente. Que visão deve prevalecer ao final das investigações? Edson, veja, a história se repete, há um rito em relação a atos que você vai fazer, não é? E se a gente for analisar a ciência política, as avaliações históricas que nós temos, apontam sempre para o mesmo caminho. Quem vai dar um golpe de Estado não vai fazer invadindo uma empresa privada, por exemplo. Ele vai fazer invadindo a sede dos poderes. É assim que funciona, né? Então, você tem, a partir do dia 30 de janeiro, um movimento brasileiro com pessoas extremamente focadas na ideia do questionamento do resultado eleitoral. Você tem fechamento de rodovias no dia posterior, dizendo que o resultado da eleição está errado, que tem fraude, foi fraudado. Você tem no dia 12 várias manifestações no dia da diplomação do presidente eleito, né? E aí você tem no dia 24 de dezembro, que é o dia do Natal, que é o dia do ajuntamento de pessoas, não é? Mais um fato terrível, que foi a tentativa da explosão de um carro-bomba. E no dia 8 você tem um volume aí de milhares de pessoas invadindo a sede dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, né? Então, é um caminho, é um rito que se repete ao longo da história, né? A gente tem recentemente o caso do Capitólio nos Estados Unidos. Nós temos um pouco mais lá atrás em relação ao Hitler, quando o parlamento foi incendiado. Então, são as sedes dos poderes que são atacadas. Não é, por exemplo, temerário, não é, na verdade, exagero dizer que todos esses fatos nos levam a crer, de fato, que havia uma motivação em relação à possibilidade de implantação de um golpe, de uma GLO no Brasil. E você soma isso, os dados que estão, por exemplo, no telefone do Mauro Cid, onde ontem nós ouvimos na CPI um coronel que faz pressão para que isso ocorra logo. Você tem um pouco mais lá atrás na casa do ex-ministro da Justiça, que depois era secretário de Segurança Pública, uma minuta de um golpe, né? Então, quer dizer, eu não estou criando da minha cabeça, isso aí são fatos que são públicos já, e que a partir dos depoimentos que nós estamos ouvindo, nos levam a crer. Não quero trazer aqui, depois as pessoas não falarem que eu já estou fazendo uma reafirmação de uma forma muito anterior, mas nos levam a crer, de fato, que havia uma tentativa clara de uma intervenção, de se levar a uma intervenção militar no Brasil, de uma tentativa de golpe, de fato, no Brasil. Fica claro, senadora, pelo que já foi colocado na CPI até o momento, uma responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses atos de 8 de janeiro, e quais seriam esses pontos que até agora a senhora consegue visualizar que poderiam comprometê-lo nesse sentido? Yara, sobre o ex-presidente da República, Bolsonaro, com o ato do dia 8 de janeiro e os outros atos, nós ainda não temos substancialmente elementos que nos levam a trazer nenhuma afirmativa nesse sentido, né? É claro que a gente recebeu, inclusive agora sexta-feira, um volume muito grande de informações, de documentos. Eu estou protocolando um volume muito grande agora de quebra de sigilos. Nós temos também uma equipe muito grande que vai fazer a leitura de todos esses documentos, e a partir disso, naturalmente, a gente poderá ter elementos mais substanciais. Agora, o Brasil inteiro acompanhou quando ele questionou nas suas redes sociais o processo eleitoral. O Brasil inteiro está acompanhando agora, inclusive, não é, um relatório que já aponta para a sua... para deixar, na verdade, inelegível, né, pelos próximos 8 anos, a partir de um direcionamento e questionamento também, que um dos elementos é esse, o questionamento
do resultado eleitoral. Então, o questionamento do resultado eleitoral era o combustível que levou esse volume de pessoas a essas várias manifestações e atos terroristas, porque o ato do dia 24 foi claramente um ato terrorista, né? Então, mas como eu digo, na verdade, nós estamos ainda levantando mais dados para tentar apresentar o nosso relatório no final e é claro, nesse relatório ter a responsabilidade em relação a todas as pessoas que tiveram algum tipo de comprometimento. Senador, o coronel Jean Lawande, ele foi abandonado pela oposição, né, pelos bolsonaristas, no depoimento dele à CPMI, e ele tentou, de toda forma, diminuir a própria importância, né, e reduzir o teor golpista das mensagens que ele trocava com o outro coronel, Mauro Cid, que vai ser ouvido, né, na próxima terça-feira pela CPMI. Qual que é a expectativa da senhora em relação ao depoimento, né, do Mauro Cid, e se a senhora acredita que ele também será abandonado pelos bolsonaristas? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Mas eu consegui ouvir aqui a pergunta, porque deu uma falhadinha. Não, de fato, não, eu já entendi. O Mauro Cid, na verdade, há uma expectativa de fato para ele, porque ele tem todo o volume de informações que chegaram até nós estão no telefone dele. Ele tinha grupos de WhatsApp, ele tinha conversas, inclusive, em relação ao levantamento de outros dados para a construção das condições, não é, de decretação de uma GLO. Ele conversava claramente com outras pessoas, ele estava ao lado do ex-presidente da República. Veja que um dos pontos da conversa dele, ele dizia, olha, o general Heleno veio aqui, conversou passo a passo, naquele mesmo dia. Houve reuniões na presidência da República com o presidente Bolsonaro, de fato, compatibilizando com aquilo que estava no telefone, então não foi uma conversa qualquer, havia, na verdade, elementos substanciais e, portanto, altamente críveis de que realmente havia uma compatibilidade. Então, ele era uma pessoa muito estratégica nesse conjunto, né? E eu acho que o depoimento dele na terça-feira será um depoimento, na dúvida nenhuma, muito importante. Ele pode ser, senadora, um dos caminhos para que a CPMI consiga chegar aos financiadores, claro, do ato de 8 de janeiro, mas também dos atos anteriores, porque, como a senhora falou lá no início, tudo isso foi uma construção conjunta. Então, talvez o Mauro Cid possa ser esse forte caminho para chegar nesses financiadores? Olha, nós temos a linha dos financiadores, é uma linha que a gente está levando com muita seriedade, porque ninguém faz nada daquela magnitude se não houvesse alguém que custeasse isso. Então, quem estava custeando não estava lá dormindo no acampamento, mas estava tendo uma contribuição direta e até mais grave, porque estava escondido e não estava aparecendo. Então, nesse sentido aí, eu vejo que os financiadores são muito importantes. Hoje, nós convocamos 6 pessoas, já aprovadas esses requerimentos, que empresas, inclusive familiares de grandes empresas brasileiras, que hoje são investigadas no Supremo Tribunal Federal e que eu acho que são muito pertinentes para a gente, estão ouvindo da comissão. Eu espero que a gente possa caminhar agora especificamente para essa parte, que é uma parte muito importante, que são os financiadores. Consegue dizer que empresas são essas, senadora? Eu não tenho aqui os nomes, mas, por exemplo, eu posso te antecipar aqui o Bedim, por exemplo, que tem um grupo de empresas de fato muito grande, é uma das pessoas, um dos grupos que na verdade, a gente vai estar ouvindo. Eu inclusive, já citei algumas situações referentes a ele na CPMI, e há, na verdade, outros nomes, mas de fato eu não tenho aqui assim, mas posso passar para vocês. Nada, verdade. Senadora, uma reclamação, né, constante entre parlamentares é a falta de mão de obra disponível no Senado para avançar nas investigações. A senhora pretende pedir apoio da Polícia Federal, da Receita Federal, nos mesmos moldes que ocorreu na CPI da Covid? Edson, na verdade, esse encaminhamento a gente fez, né? Você coloca uma coisa que é importante, o Senado Federal não é uma casa de investigação, então, para que a gente possa ter uma efetividade, a gente precisa ter esses profissionais, e nós, de fato, encaminhamos, estão chegando esses profissionais, que são técnicos, são pessoas que são peritas, são pessoas que têm um conhecimento, de fato, aprofundado, tem uma expertise necessária para nós,
mas a gente já fez esses pedidos e eles já começaram, na verdade, a chegar. Nesse sentido, senadora, a gente sabe que, por exemplo, a própria CPI da Covid acabou prorrogando um pouco os trabalhos, porque uma das questões também foi essa demora ali na chegada dos profissionais vindo de outras áreas, principalmente dessas duas que o Edson fez referência agora há pouco. Vocês imaginam que será necessário um pedido de prorrogação da CPMI ou o tempo previsto regimentalmente ele será suficiente para esses trabalhos? Olha, eu acho que a gente tem um tempo significativo, Yara. A gente veio, por exemplo, todas as demais CPIs que eu participei, elas têm 120 dias, essa tem 180 dias, né? Então tem uma quantidade de fato grande de tempo e 6 meses, né? Então eu acho que a gente poderá concluir. Agora, é claro, se não conseguir concluir, a gente pode sim pedir a prorrogação por mais 6 meses, mas eu acredito que a gente poderá estar finalizando nessa primeira etapa, sim. E, senadora, a senhora tem sido muito atacada, né, pela oposição, seja nas reuniões, seja nas redes sociais, e a senhora sente que é mais atacada por ser uma relatora, por ser uma mulher? Eu acho que sim, Edson. Eu até deixei de acompanhar mais as redes sociais por conta até do emocional, né, porque aí os debates e os ataques são muito rasteiros, né? Você acaba ofendendo de todas as formas, a sua forma de agir, o seu trabalho, e isso é uma coisa que, às vezes, se você não tiver muito equilíbrio, você acaba, às vezes, desequilibrando. Eles tentam fazer isso, inclusive, na CPMI. Mas eu estou absolutamente tranquila quanto a isso. As mulheres, infelizmente, a gente que é mulher sofre isso, infelizmente, no cotidiano, né? Eu já sofri isso de várias formas. Eu acho que agora, nesta CPMI, até pelo perfil do que é esta composição da comissão, é uma comissão que realmente eu tenho sido muito atacada, interrompida, agredida, né? Nas redes sociais, extremamente violenta, inclusive. Inclusive, até orientei minhas filhas a não acompanhar a rede social por esse período. É algo realmente muito devastador em relação às mulheres brasileiras, né? Mas a gente precisa ter muita firmeza. Eu estou tendo, de fato, muita firmeza e muita serenidade ao mesmo tempo para a gente poder realmente conseguir trabalhar. Agora, é um jogo muito baixo, te diria assim, né? Você vê que tem algumas horas na comissão que você sente ali uma postura muito rasteira de alguns parlamentares. E até, às vezes, até surreal, alguns palavrões que eles conseguem falar dentro da comissão, né? Mas vamos em frente. Eu acho que as dificuldades elas podem ocorrer, os ataques podem ocorrer, mas o que a gente não pode sair é do foco. Eu estou muito focada, estou trabalhando muito, estou levantando muitos dados e eu acho que nós estamos conseguindo, na verdade, fazer um trabalho importante neste momento. Certeza. Senadora, ainda dentro dessa pergunta, mas para a gente chegar aqui nessa reta final, o Brasil, ele é um dos países que tem um dos maiores índices de violência política contra mulheres. A gente sabe disso, a ONU Mulheres já trabalha com esses dados também, e vocês, no parlamento, veem isso de perto, assim como nós, jornalistas políticas, também sentimos, em parte, esses ataques. A senhora chegou a ser aconselhada por algumas pessoas da sua equipe de ter um reforço na segurança que a senhora não considerou necessário naquele momento. E agora a senhora falou de uma série de ataques aí, que pediu até para suas filhas ficarem um pouco distantes de redes sociais. A senhora já sentiu a necessidade de, em algum momento, ir recorrer a um órgão de polícia, talvez, para fazer registros desses ataques? Em alguma situação, pensa em pedir um reforço na sua segurança, senadora? Até o presente momento, Yara, eu, na verdade, decidi não buscar de uma forma mais ampla, né? Mas eu estou muito antenada quanto a isso, né? Eu acho que é muito sério. Por exemplo, eu já fui atacada várias vezes em aeroportos do Brasil, né? De uma forma muito terrível, até porque o objetivo deles é expor, é gravar, é pegar a tua reação, depois transformar isso em meme. É um mundo que eles trabalham com muita intensidade, que é esse mundo virtual. Então, eles vivem para esse mundo virtual, né? Mas eu estou muito, muito certa, na verdade, de que a gente precisa ter muita firmeza e muita tranquilidade, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental. Agora, nesta primeira leva, realmente eu não solicitei, né?
E, enfim, mas se tiver que solicitar, eu vou solicitar. Não descarto de jeito nenhum essa possibilidade, porque a gente não pode subestimar, infelizmente, a maldade dessas pessoas, né? A gente não sabe até onde elas podem e elas são capazes de ir. Basta ver o arsenal, por exemplo, que alguns deles têm. O próprio George Washington tinha um arsenal de guerra no apartamento dele. Eles colocaram uma bomba para destruir um carro, né? E que poderia entrar, inclusive, no aeroporto de Brasília. Eles invadiram, na verdade, a sede dos três poderes e derrubaram tudo, queimaram, enfim, foi uma coisa devastadora. Então, são pessoas que não têm limite, né? Então, a gente não pode jamais subestimar. Eu tenho tido muito cuidado, né? Sempre saindo acompanhada, mas do ponto de vista de segurança mesmo, eu estou tendo a tranquilidade de que, se for necessário, no momento certo, eu pedirei com toda certeza. Senadora, né, hoje nós estamos gravando quinta-feira, e amanhã, na sexta-feira, a gente deve ter um desfecho do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Eventual inelegibilidade dele, né, enfim, uma eventual condenação no TSE, pode ser objeto também da CPMI? Pode ter algum desdobramento dentro da CPMI? Eu acho que tem um impacto político, né, Edson, muito grande, porque a decisão de deixá-lo inelegível, ela traz um impacto político brasileiro. Ele é ex-presidente da República, tem seguidores ainda muito intensos no Brasil, então não há dúvida nenhuma que isso traz uma repercussão significativa, né? E é claro que isso vai refletir na comissão. O Congresso Nacional é uma casa política que é muito sensível, na verdade, às movimentações da sociedade brasileira. Então, o movimento dessa natureza naturalmente traz o impacto, e trará, no meu entendimento também, um impacto dentro da comissão. A gente percebe, inclusive, com os parlamentares agora na funcionalidade da CPMI, que durante, por exemplo, depois o julgamento dele, a gente percebia ali aquela ansiedade, enfim, muitos saindo, muitos acompanhando e tal. Então, há uma tensão natural e eu acredito que isso possa, de alguma forma, também trazer algum tipo de influência dentro dos trabalhos da CPMI. E, senador, nós temos aí mais 2 semanas até, né, o início do recesso, né? Quer dizer, a senhora vê algum prejuízo para os trabalhos da CPMI, essa entrada no recesso? Como que a senhora pretende fazer para que não baixe, digamos assim, a temperatura, né? Eu acho que vai ter o recesso, eu acho que a CPMI vai acatar, na verdade, o período do recesso, né? Mas nós temos essa semana o Mauro Cid e a sessão deliberativa. Na próxima semana nós teremos, da mesma forma, uma sessão com oitiva e uma outra deliberativa. Eu acho que serão aí 2 semanas muito intensas, né? E teremos o recesso e voltaremos aí a todo vapor para já partir para finalização. Para finalização não, para continuidade e finalização, porque temos ainda um bom tempo pela frente. E até porque os trabalhos de uma CPI não se encerram com o fim de uma CPI, não é, senadora? Vocês têm uma série de movimentações que seguem posteriormente e que, com certeza, vocês vão estar acompanhando aí junto ao Ministério Público e aos outros órgãos que darão sequência às investigações que vocês iniciam aqui na CPI. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Exatamente isso. Tem um dia seguinte, né? E esse dia seguinte, Ara, que é o resultado de fato da comissão. A comissão é um inquérito. A gente não faz julgamento, a gente não aplica, por exemplo, sentença. Isso aí quem faz é a magistratura brasileira. Então, a gente faz um apontamento, a gente faz um indiciamento, né? E esses indiciamentos, quem dá a continuidade, de fato, é um outro poder, não é? Que é exatamente o judiciário brasileiro. Então, nós vamos acompanhar, vamos cobrar, não é? E vamos, na verdade, entender primeiramente o nosso papel e depois cobrar também, como agente de fiscalização e controle, que também são, o papel desse outro poder, no sentido de dar continuidade àquilo que for decidido pela comissão. Tá ótimo, senadora. Yara, mais alguma pergunta? Podemos já... agradecer imensamente pela senadora estar conosco aqui nesta tarde, destinando aí quase 40 minutos da sua agenda corrida para conversar conosco e, claro, com os leitores do Congresso em Foco nesta tarde aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Cuide-se, senadora, tenha um ótimo trabalho e nós seguiremos acompanhando todos os desdobramentos da CPMI. Muito obrigada, Edson Sardinha, que esteve aqui junto. Obrigado, Yara. Muito obrigado, senadora.
Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês e parabéns. Aliás, vocês têm um papel muito fundamental na sociedade brasileira pela seriedade, né, do trabalho de vocês, e eu estou sempre à disposição. Tá bom? Beijo no coração, senadora. Fiquem bem. Muito obrigada. Tchau, tchau.